Deu e mute, meu. posteriormente. Aí agora, tá tudo ok? Agora sim. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Estamos aqui hoje em mais uma live do G365. Quem está chegando aqui no YouTube, já clica aqui, ó, dá o seu like, já se inscreve no canal. Hoje a gente vai ter uma live muito especial com o Edson, tá? O Edson Valic, o nosso parceiro e amigo aqui do nosso movimento. E Edson, vamos lá, é com você. Seja muito bem-vindo e muito obrigado aí pela oportunidade de estar compartilhando seu conteúdo aqui com a gente. Bom dia, bom dia, bom dia, galera. Newton, bom dia. Obrigado aí pela confiança de estar aí compartilhando algo sobre gestão com vocês e com aquelas pessoas aí que aí vão estar entrando aí no YouTube, assistindo esse vídeo aí também, depois num outro momento, né? É um prazer muito grande de estar com vocês. Eu acabei separando algo muito interessante, um pedacinho de todo o material aí que eu tenho sobre essa liderança eficaz, onde a gente fala sobre gestão também, e eu quero estar compartilhando com vocês algo muito simples, mas eu creio que é importante para nós termos essa consciência e para a gente refletir um pouquinho nessa manhã sobre essa questão, né, de si mesmo, né? Ou seja, bom, deixa eu me apresentar, né, Nilton? Meu nome é Edson Valek, sou ex-atleta profissional, jogador de futebol. Hoje eu moro numa cidade bem pequena, na cidade onde eu nasci. Vai fazer 2 anos que eu tomei a decisão de voltar para essa cidade para desenvolver um trabalho não só na área esportiva, mas uma transformação de uma nova geração nesse lugar. Tem 4.300 habitantes. Hoje, então, eu moro em Guapirama, no interior do Paraná, e tenho 2 filhos, Vitória, 25 anos, uma menina linda, João Pedro, 23 anos, e hoje eu desenvolvo esse trabalho de gestão emocional e de mentoria esportiva. E hoje eu quero estar compartilhando com vocês sobre essa questão. Achei muito interessante, Newton, quando eu fui convidado para fazer parte aí do G365, certo? Parabéns pela sua iniciativa, por todas as pessoas aí que estão envolvidas nesse movimento do Gestão 365, onde nós, de fato, temos que entender que a nossa vida, né? Ou seja, nós somos seres integrais e sistêmicos, então tem várias situações, várias áreas que nós temos que gerir dentro, né, desde o Gestão 365. Achei interessante também porque eu tenho uma mentoria, um programa chamado Gestão 365, onde eu entendi que as empresas, ela tem ali a gestão 360, né? Que é uma gestão integral e sistêmica, certo? E eu falei assim, poxa vida, mas espera lá, nós também temos que fazer essa gestão. E aí, 365 dias, aquele programa e tal, papapá. Falei, poxa, legal, gestão 365. Então, o programa vai chamar Gestão 365. Então, da mesma forma, nós trabalhamos aí nessa questão de levar conteúdos todos os dias para que as pessoas possam também ser transformadas aí nas 3 esferas, corpo, alma e espírito, certo? E voltada para todas essas questões. E dentro de uma mentoria que eu tenho, que é sobre liderança eficaz, porque não tem como. Nós somos chamados para sermos líderes. Nós somos chamados para governar sobre todas as coisas, né? Então, nessa questão de liderança, eu acho muito interessante que as pessoas não entendem que elas precisam aprender sobre liderança, que elas precisam ser, pelo menos, líderes de si mesmas, não é verdade? E lendo alguns livros, John Maxwell fala muito sobre liderança e ele cita em um dos seus livros que tudo começa e termina na liderança. E dentro dessa questão de liderança, a gente precisa aprender a questão da gestão, ou seja, gerir algo, né? Deixa eu só puxar aqui, Newton, desculpa. Deixa eu ver onde é que está aqui aqui. Né? O gerir algo é você exercer gerência sobre, é você administrar de forma efetiva, né, algo, não é verdade? Então, todos nós somos líderes de nós mesmos, nós somos líderes, precisamos ser líderes de nós mesmos, precisamos ser líderes das nossas casas, né, da nossa família, nós, mais ainda como homens, certo? Nós estamos envolvidos, de certa forma, numa atividade profissional, né, de uma empresa,
Talvez você faça parte de uma empresa, você seja um colaborador de uma empresa, mas você está lá em determinada área, determinado departamento dessa empresa. Talvez você seja o dono da empresa, certo? Então, você precisa aprender sobre essas questões. E como numa empresa, Newton, o que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã, de uma forma rápida, é um conteúdo muito simples, mas como uma empresa, nós precisamos entender todo o processo de estrutura de uma empresa. Quando você entende o processo da estrutura de uma empresa, e eu quero que vocês pensem comigo aí, como é uma estrutura de uma empresa, que ela precisa ser, e ela é departamentalizada, não é verdade? Né? Como é que é a estrutura de uma empresa? O que você precisa para montar uma empresa, para ter uma empresa? Vamos lá, vamos pensar junto aí. Qual é a estrutura de uma empresa? Você departamentalizando. Você precisa do prédio, né? Você precisa do espaço físico, você precisa depois entender que a sua empresa precisa ter o comercial, precisa ter o estoque, o RH, a logística, o departamento financeiro, o departamento de vendas, enfim, ela é departamentalizada, não é? E aí, eu pensando sobre isso e trabalhando naquele material que eu compartilhei com vocês sobre liderança eficaz, eu entendi que nós precisamos trabalhar primeiro de tudo, nessa questão de gestão, de você aprender a gerir bem, primeiro a melhor, a maior e mais importante empresa, que é você. Por isso que eu coloquei lá, né, você S.A., né? Ou seja, nós também temos algumas áreas das nossas vidas que não deixa de ser esses departamentos, né? A sua vida é departamentalizada, né? E eu queria compartilhar com vocês aqui nessa questão dessa estrutura empresarial. Ou seja, você pega a estrutura de uma empresa e você traz isso como exemplo, né? E você começa a trabalhar em si mesmo, né? Ou seja, eu preciso entender que eu, Edson, sou uma empresa e eu tenho os determinados departamentos que eu preciso gerir bem esses departamentos. Qual é a diferença? Que numa determinada empresa, talvez você não seja muito bom em finanças, você vai contratar alguém para gerir o seu departamento financeiro, né? O seu departamento de vendas, o seu RH, as suas finanças ali, a logística, enfim. Você vai ter um bom gestor ali, você vai contratar alguém. A diferença é que no Você S.A., na sua vida, os departamentos, você mesmo vai ter que gerenciar isso. Você vai ter que dar um jeito nisso. E você vai ter que aprender a administrar isso, né? E aí, qual é o resultado disso? O que as empresas fazem quando ela departamentaliza, né, e coloca gestores em cada departamento? Qual é o objetivo final disso? Tá? Eu coloquei aqui que uma estrutura define, né, como é feita a gestão das atividades e a comunicação entre os seus setores. Então, numa empresa, o que acontece? Quando você precisa ter essa gerência adequada de todas as atividades, de todas as áreas, e uma boa comunicação entre esses setores, né? Para quê? Para visar atingir um objetivo estratégico. E nós também é assim. Nós precisamos entender que nós temos objetivos estratégicos e nós precisamos entender que os departamentos da nossa vida, ou seja, a minha vida emocional, a minha vida intelectual, né, a minha área de finanças, a minha área profissional, a minha área de relacionamento familiar, de relacionamento com a esposa, de relacionamento com os filhos, ou seja, todos esses departamentos, né, eu preciso fazer uma boa gerência disso, com as atividades necessárias e uma comunicação assertiva, objetiva, direta e clara, para que todos esses setores possam atingir os meus objetivos. E dentro disso que eu pensei sobre isso, né, lá atrás. Falei, poxa vida, e quais são, por exemplo, os departamentos das nossas vidas? Eu separei alguns aqui, né, para que a gente possa entender como nós podemos trabalhar, então. Talvez você, no compartilhar desse conteúdo aqui, rápido e simples,
você possa olhar para você desta forma, como uma empresa, e você ver qual departamento você precisa gerir melhor. Você precisa colocar um pouco mais de foco, um pouco mais de energia, né, para que você possa melhorar esse setor, para que os outros setores também possam ter um objetivo claro, né, de resultados. Porque dentro de uma empresa, o que acontece? Todos os setores, a comunicação entre os setores precisa estar bem ajustado para que essa empresa chegue num objetivo final ali no final do ano, por exemplo, né? Na sua estratégia financeira, por exemplo, de resultados, enfim. Nós temos um objetivo. E você, eu, como empresa também, você, SA, nós precisamos ter objetivos claros. Nós precisamos alcançar os objetivos que a gente determina. Talvez você, no começo do ano, colocou alguns objetivos, né? Não, esse ano eu quero fazer isso, fazer aquilo, conquistar isso, conquistar aquilo. Então, você tem objetivos. Mas você precisa entender que você é um conjunto de setores, de departamentos que precisam ser bem geridos para que esse objetivo seja alcançado. Aí eu coloquei aqui, vamos lá, você tem o departamento saúde. Como é que está a tua saúde, né? Você pode até fazer rapidamente aí também, ou depois você pensar sobre isso, mas aquela dinâmicazinha de você dar uma nota aí, né, de 0 a 10, né? Você, nesse setor da sua empresa, você SA, qual a nota que você daria para isso? Para o teu setor, ou para o teu departamento saúde? Como é que está a tua saúde? Saúde física, né? As suas finanças, como anda? Finanças pessoais, no caso, porque nós estamos falando dessa empresa chamada você, ok? Da sua família. Aí a família entra o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo, né? O seu relacionamento com seus filhos. De 0 a 10, qual é a nota que você dá para você mesmo nesse departamento? Na sua vida espiritual, na sua área espiritual. Não estamos falando aqui de religiosidade, né? Mas a sua conexão com Deus, a sua conexão com o Criador, o seu relacionamento, a sua intimidade com o Papai do Céu. De 0 a 10, qual é a nota que você dá? Como está esse departamento aí da sua empresa? O departamento emocional. Como anda o departamento emocional? A minha área é essa inteligência emocional, né? Essa gestão emocional. O seu departamento intelectual, o que você tem buscado aí de conhecimento, o que você tem buscado de crescimento, de desenvolvimento nesse departamento? Os seus relacionamentos, seu relacionamento amoroso, talvez você não seja casado, mas você está aí no processo de desenvolver esse novo relacionamento, certo? A sua contribuição, ou seja, a sua generosidade. Então, você veja, Newton, que nós somos feitos, e não tem como fugir disso, né, dentro dessas 3 esferas que compõem o ser humano, que é corpo, alma e espírito, ainda ela se subdivide, né, em departamentos. Ou seja, cara, eu achei assim, muito interessante quando eu pensei numa manhã sobre isso. Falei assim, cara, nós somos uma empresa, e se eu não gerir bem essa empresa chamada eu, estou ferrado. Né? Como eu vou gerir bem, ou como eu vou trabalhar numa empresa, ou como eu vou gerenciar uma empresa de fato, se a empresa chamada Edson não está, né? Esses departamentos estão tudo bagunçado. Eles não estão tendo uma boa comunicação entre eles, esses setores, esses departamentos. Eles não estão buscando um objetivo em comum. Como é que eu vou ter resultado? Como eu posso dizer que no final do ano, no final desse exercício, eu vou ter lá um crescimento, um desenvolvimento, um aumento nos meus ganhos, um percentual maior, que a gente trabalha em empresas, né? Nessas questões, como é que eu vou chegar se essa empresa aqui não está legal? Então, pensando nisso, que eu, dentro desse material de liderança eficaz, a primeira coisa que eu trabalho vamos cuidar dessa empresa chamada Você Primeiro? Vamos dar uma olhada como é que está nisso? Vamos dar nota para esses departamentos? Vamos ver qual departamento você precisa, então, meio que falar assim, não, espera lá, esse gestor que está aí não está me trazendo resultado. Eu preciso trocar. Numa empresa é assim, não é? Você não está legal com o gerente lá, com o gestor, enfim, você fala, cara, eu vou ter que trocar. A única diferença é que você vai ter que trocar dentro dessa empresa chamada você vai ter que trocar você por você mesmo.
só que um você melhor, um você com uma nova, né, mudando a sua mentalidade em relação àquele determinado departamento ali que você vai precisar mudar. E aí você vai precisar fazer algumas coisas, né? E dentro desse processo estratégico de empresa e trabalhando nessas questões pessoais, Nilton, eu também separei ali as questões de, primeiro, que é fundamental, dentro de uma empresa, o que é o primeiro processo que a maioria das empresas trabalha? É já determinar o quê? Missão, visão e valores, não é? E não tem como. Você, SA, você sendo uma empresa, você precisa também ter muito claro qual é a sua visão. A sua visão, Nilton, né? Qual é a sua visão? Onde você quer chegar? Você precisa ter muito claro também qual é a sua missão. O que você vai fazer para chegar? E quais são os seus valores pessoais? Estou falando da empresa Newton SA, da empresa Edson SA. Quais são os seus valores? Aquelas coisas das quais você não vai abrir mão por hipótese alguma. Então, você vê que tem muito a ver com a questão de uma estrutura de uma empresa mesmo. Você precisa determinar, você precisa estar muito claro para você qual é a sua visão, qual é a sua missão pessoal e quais são os seus valores. A partir daí, então, você consegue começar a trabalhar todos os departamentos. E aí você começa a dar nota para isso, e aí você vai, então, para o segundo passo, que é o quê? Ok, então eu preciso entender tudo isso, dei as notas, agora eu preciso de um planejamento estratégico, né? Aqueles planejamentos que você faz ali como empresa mesmo, né? Você pega ali todos os seus gestores, todos os seus gerentes, todos os seus diretores, enfim, e fala para onde nós vamos esse ano, quais são os resultados que nós queremos alcançar. E não é diferente. Você, SA, você precisa de ter planejamento estratégico para que você possa avançar nesse desenvolvimento de gestão, né? Ou seja, tem alguns pontos que eu queria compartilhar com vocês. Para quê? Para que talvez facilite esse entendimento de você trabalhar em você mesmo, nessa empresa chamada Você, SA. Primeiro, dentro do planejamento estratégico, nós precisamos entender onde nós estamos, né? Ou seja, a empresa precisa entender onde ela está. O segundo ponto é onde você quer chegar. Onde você está, qual é o resultado atual que você tem, e onde você quer chegar em determinado período. Ou seja, nós trabalhamos, né? Eu trabalho de 90 em 90 dias, né? Nesses processos aí cada 90 dias eu faço um planejamento estratégico, vejo o que está dando certo, o que dá para ajustar, o que não está dando certo, a gente precisa mudar, certo? Não sair da sua linha, dos seus objetivos, mas talvez mudar as estratégias. Então, enfim, você tem aí as suas estratégias, né? Os seus resultados que você quer buscar. Mas é interessante você entender primeiro onde você está e onde você quer chegar. Terceiro ponto, como você vai chegar. Quarto, quais os recursos necessários, quais os recursos disponíveis que você tem. Dentro daquilo que nós estamos falando aqui, que é essa gestão pessoal, que é essa gestão da sua empresa chamada Você. Quais são os impedimentos que você está tendo para chegar? Que você possa ter o resultado que você busca. Então, você viu aí que nós já falamos de alguns pontos que são essenciais, que são fundamentais, né? Então, onde você está, onde você quer chegar, como você vai chegar, como você quer chegar, quais os recursos disponíveis, quais são os impedimentos, aquilo que está te impedindo de chegar, e quem pode te ajudar a chegar. Você viu que eu deixei o quem por último, e foi de propósito, tá? Porque nós precisamos entender em todo o processo, seja numa empresa, seja na sua empresa Você SA,
nós... E eu falo muito isso na minha mentoria esportiva, né, no trabalho que eu desenvolvo hoje aqui para os meninos, que é diferente quando você tem essa questão do network, das conexões. Quem pode te ajudar a chegar mais rápido no objetivo que você quer? Dentro dessas questões que nós departamentalizamos, mesmo na sua vida pessoal, que nós estamos trabalhando nessa manhã, o quem é muito importante. Quais são os seus mentores? Quem são as pessoas que naquela determinada área, naquele determinado departamento que você está precisando de uma gerência melhor, de uma administração melhor, pode te ajudar a chegar mais rápido nos objetivos que você tem traçado como estratégia, né? Planejamento estratégico para a sua empresa chamada Você S.A. As nossas conexões são fundamentais. É o nosso capital social, né? É de extrema importância para que esses resultados possam chegar mais rápido. Eu, como ex-atleta profissional, eu falo para os meninos, para as meninas, enfim, todos aqueles que têm o objetivo de chegarem a se tornarem atletas de alta performance. Cara, uma coisa é você estar sendo desenvolvido, treinado por uma pessoa, vamos colocar assim, no colégio, por exemplo, né? Quem são as pessoas responsáveis por te preparar na atividade física? São professores ali formados por, certo? Né? Na faculdade, enfim. Tem experiência? Lógico que tem. Tem experiência acadêmica, né? Agora, se você olhar de uma forma diferente, se você quer ser um atleta profissional, talvez uma conexão com um ex-atleta ou ter treinamento com um ex-atleta, onde esse cara viveu 15, 20 anos na prática, além de todo o conhecimento teórico, enfim, é diferente. Hoje eu falo para os meninos assim, você pode, quando você está fazendo uma mentoria comigo, um trabalho comigo, além de todo o conhecimento que eu estou te passando, ainda você tem conexão, ainda você tem acesso ao meu network. Eu levo os garotos, por exemplo, lá para Curitiba, e eu apresento para ex-jogadores, levo nos jogos, eles vão nos vestiários, vão nos CTs, ou seja, essas conexões estão levando eles mais rápido, de repente, para situações onde eles possam chegar mais rápido dentro dos seus objetivos, né? Então, voltando aqui para nós finalizarmos, o que eu quero dizer para você que está aí acompanhando essa nossa live, acompanhando aí no Zoom, acompanhando no YouTube, você que vai entrar depois no YouTube vai estar acompanhando também esse material, que tudo que você for estar envolvido nas suas atividades, você precisa entender que a primeira empresa que você precisa cuidar e gerenciar bem é você. E você precisa departamentalizar isso, olhar com carinho para cada departamento, e você precisa trabalhar dentro de visão, de missão, de valores, e criar a sua estrutura estratégica aí, para o planejamento estratégico, para que os seus resultados possam ser efetivos, você possa ter resultados de fato. A partir daí, você pode, então, começar a gerenciar qualquer outra coisa de uma forma mais eficaz, né? Então, você precisa entender que você precisa ser líder de si mesmo, que você é uma empresa e que você precisa cuidar, sim, desses departamentos. E que entenda onde você está é importante, onde você quer chegar é importante, como você vai fazer isso é importante, quais são os recursos necessários é importante, mas mais importante é quem pode te ajudar nesse processo, né? Nesse processo todo, você talvez possa escolher pessoas para você, né, ter como mentores, né? Você não precisa ter um mentor só, você pode ter vários mentores dentro de cada departamento, de cada área da sua vida, você pode selecionar, você pode buscar aí mentores para que possa te ajudar no processo, né? E eu também me coloco aí à disposição nesse processo, né? Tem um trabalho voltado aí para essa questão de gestão emocional, né? De mentoria esportiva, mentoria de liderança eficaz, ou seja, trabalho aí com empresas, né?
e também de uma forma pessoal, com liderança. Então, queria, de uma forma assim, também muito simples, trazer esse conteúdo para vocês, compartilhar com vocês, porque eu acredito que se você cuidar dessa empresa chamada você, meu amigo, ninguém te segura. Se você consegue fazer que esses departamentos tenham uma boa comunicação, né, as áreas da sua vida que compõem você, né, tenham uma boa comunicação, com planejamento estratégico para que você possa chegar nos resultados que você tem determinado, porque eu sei que você quer, né, você tem determinado aí resultados, né? Você pode ter, sim, resultados melhores, pode desenvolver, pode crescer e pode se tornar um gestor, né? Um grande gestor. Então, acho que seria isso aí, Newton, o que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã. Queria te parabenizar, Edson. Cara, que tema top, né? A gente realmente precisa olhar para dentro da gente, né? E entender que realmente somos uma empresa, né? E a gente precisa aprender a fazer a gestão dessas áreas nossas, né? Que são áreas emocionais. A gente é um departamento, são departamentos que precisam ser tratados, né? O nosso departamento emocional, né? Nossos departamentos, no momento qual você falou aí, que realmente a gente precisa cuidar da gente mesmo, primeiramente. Porque como que você vai conseguir fazer alguma coisa, ou transbordar, ou ir bem no seu trabalho, se você não faz uma gestão de si mesmo primeiro, né? Parabéns, cara. Muito obrigado aí pelo conteúdo. Espero você mais vezes aqui, tá? Trazendo esse conteúdo ótimo que você realmente transmite e transborda, né? Parabéns pela sua iniciativa aí também nas suas mentorias, né? Você, por ser esportistas e voltar para uma cidade pequena, né? Para fazer um trabalho igual você está fazendo, cara, é top demais, né? A gente vê que as pessoas realmente valorizam as suas raízes, né? Isso é muito importante, né? E a vida é assim, a gente volta sempre para o mesmo lugar, né? Agora, o que é voltar para o mesmo lugar? A gente vai, tem sucesso, né? E a gente sempre procura voltar para as nossas raízes para poder transmitir aquilo que a gente aprendeu. Isso. Para a gente querer que também alguém lá do nosso meio, da onde a gente saiu, tenha sucesso também. Isso é um negócio bacana demais, que você já quer compartilhar o que você teve de resultado, né? Sim. Parabéns, hein? Muito obrigado pelo conteúdo. Eu Mais que, agra alguém? eu que agradeço, Newton, né? De fato, cara, né? Eu sempre morei em cidade grande, né? Saí daqui, fui atrás dos meus sonhos e realizei meu sonho. Morei em vários lugares, no Brasil, fora do Brasil. E agora, há 2 anos, na verdade, um pouco mais, né? Que todas as vezes que eu voltava para cá, algo mexia dentro de mim, sabe? Dentro da questão de Uhum. visão, dentro da questão de missão. E aí, Papai do Céu, sabe, mexendo comigo. E as pessoas hoje querem sair do interior para ir para a cidade grande, atrás de oportunidades, né? E eu Uhum. tive que, através de obediência, de uma direção, de sair do grande centro para voltar Voltar para as para raízes, né? voltar para as raízes, né? Muito Show. bacana. Mais E alguém aí, aí? Alessandro? galera? Muito bom, Edson. Cara, parabéns. Eu fiquei curioso com essa sua história, essa sua jornada de vida, né? Já te convido aqui de antemão para estar voltando, para trazer, compartilhar um pouquinho dessa sua jornada, desde o início aí no esporte, na sua carreira, A até história, estar né? retornando, É. até estar voltando aí, né, para sua cidade de origem. Eu acho que isso aí dá uma história muito marcante. Tenho certeza que tem muita coisa aí interessante para compartilhar que a gente vai aprender muito. Tem, E, tem sim, tem muita coisa. E o e esporte sobre o. o esporte é fantástico, sabe? O esporte, tudo aquilo que eu tenho trabalhado hoje, cara, eu falo para você assim, o esporte em si, ele tem muito a ensinar para gente, né? Nessa questão de gestão mesmo, certo? Então tem Cara, assim, esporte é incrível. O esporte ele traz tanto conteúdo junto com a prática, só a prática esportiva pelo que traz de benefício assim, para a saúde, para a mente, mas de preparo com disciplina, com socialização. É tanto conteúdo rico que cara, que
é uma pena tá sendo, eu vejo, né, sendo muito negligenciado, né, minimizada a importância dele atualmente hoje. Eu vejo que, assim, um pouco que as minhas meninas praticam, às vezes elas têm uma carga de aprendizado tão maior do que sentar numa sala para aprender um português, uma matemática de uma forma mais formal. A hora que eu vejo elas interagindo e trazendo aquilo que elas aprenderam numa luta, né, numa prática esportiva, eu falo, cara, que incrível isso, por que não é mais investido, melhor investido, né? E olha só, o meu trabalho que eu desenvolvo hoje aqui, através de um projeto esportivo, as crianças, os adolescentes, eles aprendem as valências esportivas, né? A questão da parte física, técnica, tática, emocional, aquelas coisas todas, certo? Dentro do campo, dentro das quadras, ok. Mas, além disso, eu trabalho uma vez por semana, eu dou aula para eles de gestão emocional, né? E eu trabalho também com os atendimentos das famílias. Olha aí. Né? Trabalhando a questão dos pais, essa reestruturação familiar, né? Para que a gente consiga trabalhar, de fato, todo o processo para que esse adolescente, quando ele sair, ele saia de uma forma saudável nessa base, para que ele possa construir aí o seu planejamento de vida, né? Poxa vida, cara, fantástico. Fiquei até emocionado de ver você expandindo isso aí, já com um olhar para as famílias, cara. Você tá precisando ter tanta família desestruturada e as crianças sofrendo as consequências disso e você indo na raiz. Parabéns, viu? Aí eu reforço mais ainda o convite para você trazer isso aí para Edson, qual que é o nome da cidade mesmo que você mora? Rapaz do céu. Agora tem no mapa, tá? Chama-se... Se você entrar no mapa do Paraná, você vai achar. Guapirama. Guapirama. Próximo de onde? É perto de Santo Antônio da Platina. Vamos colocar aqui uma cidade que vocês provavelmente conheçam, que é a cidade aqui mais próxima de São Paulo, Ourinhos, né? Ourinhos. Guapirama. Tá aí, Pedro. O que você vai fazer dia 26, Edson? 26, que dia que é? Dia 26 agora, daqui sábado que vem. Sábado que vem. Então, sábado, que horas? O dia inteiro. O dia todo. Ah, não. Sábado, os sábados são os dias que tem os jogos que eu participo de campeonato do Cinquentinha, né? É na minha idade agora, né? Mas eu estou participando de um campeonato lá em Curitiba. Eu viajo toda sexta-feira para lá. Tá aqui na minha cidade, então, Edson. Vamos se conectar. Aonde você vem aqui em Curitiba? Eu fico onde a gente tem casa aí, lá em Pinhais, né? Do meu lá, eu moro aqui. Aonde? Lá na Mas daqui a pouco eles são vizinhos de prédio. Olha só. Qual lugar aqui em Pinhais, filho? Na Maria Antonieta. Eu tô no Veisópolis. Manda depois a localização aí, onde vai se ver sábado. Não nesse sábado, porque nesse sábado eu vou estar ocupado lá em São Paulo. É do lado, né? Veisópolis é do lado ali. Sim, do ladinho. Então, quando eu fui para Curitiba, tem lá, acho que 40 anos que a gente... minha mãe mora lá ainda, né? Nossa.